Hoje nós iremos falar sobre a origem da vida. E quando a gente discute como a vida surgiu, a primeira teoria que a gente vai conversar aqui é a teoria da abiogênese. A gente já consegue ter uma ideia sobre o que significa essa teoria ao ver o próprio significado das palavras ali que compõem o termo abiogênese. O prefixo a, significa negação. Bio significa vida e gênese significa surgimento, nascimento. Então, no próprio nome, a gente já percebe que essa teoria vai dizer pra gente que a vida, ela pode surgir a partir de algo não vivo. Essa é a teoria da abiogênese, também conhecida por teoria da geração espontânea, né? Porque a vida, ela é gerada, ela surge espontaneamente, meio que a partir do nada. Vai por aí a ideia por trás da abiogênese. Essa teoria ela foi proposta pela primeira vez pelo próprio filósofo Aristóteles, ele mesmo, lá em 300 e poucos anos antes de Cristo. E essa teoria então diz pra gente que a matéria viva ela surge a partir da matéria inorgânica, a partir da matéria não viva, né? E que isso ocorre graças a um princípio ativo, a um sopro da vida, também chamado aí de força vital, que impregna os objetos inanimados e os torna e faz com que surja os seres vivos. É essa a ideia da biogênese. Inclusive, teve um cara, o Van Helmont, esse cara aqui, ó, que a gente pode ver aqui, que chegou a fazer um livro de receitas lá, isso aí já era final da Idade Média, né? Chegou a criar um livro de receitas de como confeccionar seres vivos. Olha que loucura! Uma das receitas bastante famosa é de que se você deixar num canto escuro, roupas sujas, com trigo, dali uns dias vai surgir ratos. Então essa era a receita para se fabricar ratos. Então, falando isso agora, parece um pouco cômico até, né? Parece um pouco absurdo, mas só parece absurdo pra gente porque a gente já tem conhecimento de como seres se reproduzem e tal. É que nem quando a gente vai ver o lixo da cozinha que a gente esqueceu de tirar e de repente brotou um monte de moscas naquele lixo, né? Nossa, surgiu por geração espontânea, porque a gente não viu a mosca chegando no lixo, mas de repente tinha um monte de moscas lá, né? Então a gente faz essa brincadeira sobre as moscas brotarem, né? Surgirem por geração espontânea, mas na verdade é porque a mosca foi atraída pelo cheiro do lixo, da mesma forma que os ratos foram atraídos aí pela comida, né? E pelo emaranhado ali de roupa, um cantinho para eles se aninharem. Então, e aí chegando lá, eles se reproduzem e surgem ratos no local. Mas antes não se via isso acontecendo, então achava-se que determinadas condições faziam que surgissem seres vivos. Inclusive, essa ideia foi defendida por muitas pessoas aí consideradas intelectuais ao longo da história, como Newton e o próprio Descartes também. Em contraposição à ideia da abiogênese, a gente tem a teoria da biogênese, ou seja, que um ser vivo surge a partir da vida, né? Surgimento da vida. Um ser vivo surge a partir de outro ser vivo pré-existente. Quem defende com experimentos e tal a teoria da biogênese é o Francesco Regi, esse cara aqui, vou mostrar ele melhor aqui para vocês, esse cara aqui, que fez então o experimento da carne para tentar provar a biogênese, para mostrar que só surge vida a partir de outros seres vivos. Então as pessoas antigamente elas observavam que cadáveres, carne apodrecendo, atraía moscas. Então a ideia, atraía moscas não, né? Fazia surgir moscas. Então a ideia é que carne estragada faz com que surja moscas. Aí, o que o Regi fez? Ele pegou um frasco, colocou uma carne lá, deixou exposta e viu que de fato surgiu moscas nessa carne. Só que daí ele replicou essas mesmas condições e ao invés de deixar o frasco aberto, ele selou o frasco com uma rolha. E aí ele observou que no frasco selado não surgiu moscas. Ou seja, aqui a gente tem um controle do experimento. O experimento é
fechar a carne e dessa forma impedir com que as moscas cheguem até a carne, mostrando que se não tem como uma mosca chegar lá, não tem como surgir a vida a partir do nada, né? A vida surge através da vida. Essa era a ideia. Mas como que eu mostro que é de fato isso que está acontecendo no meu experimento? Comparando com a situação na qual eu não estou fechando o frasco, né? Comparando com uma situação na qual eu deixo as coisas acontecer sem alterar nada. Ou seja, um controle. Então, em todo experimento na ciência é muito importante que a gente tenha, de fato, um controle para a gente conseguir observar o que está acontecendo ali de diferente no experimento em relação ao controle. Isso é muito importante, é um conceito bacana aí de saber. E aí, fazendo esse experimento, o Red foi lá e falou, olha, não chegou mosca aqui com o frasco fechado, então mosca só vai surgir a partir de outras moscas. O contra-argumento de quem defendia a abiogênese é de que a força vital que permite com que a matéria inanimada, né, dê origem à vida, ela está no ar. E que no momento que o Red ia lá e selava esse frasco, ele impedia com que o princípio ativo ali, a força vital, entrasse no frasco e, portanto, não surgiriam as moscas. Então, o Red foi lá e reformulou seu experimento, fazendo, então, um experimento com gases, né? Então, ele colocou uma gaze ali em cima do frasco. A gaze, ela permite a entrada do ar, só que ela é uma redinha, então ela não permite a entrada das moscas, né? E dessa forma, a gente observa, inclusive, que as moscas são atraídas pelo cheiro da carne e colocam seus ovinhos, e aí as larvinhas eclodem em cima da gaze, mas não na carne. E aí, desta maneira, a biogênese para o mundo macroscópico, ou seja, para aquilo que a gente enxerga, para os seres grandes, ela é provada. Por que eu digo para o mundo macroscópico? Porque, de repente, a gente teve aí uma reviravolta na história das ciências biológicas. Lá em 1674, quando o alemão Anthony von Leeuwenhoek criou o primeiro microscópio, dessa forma descobrindo os micro-organismos. Então, esse aqui é o Leeuwenhoek, esse aqui é o primeiro microscópio, que é uma tábua que tinha uma lente que você olhava através dela e ampliava a amostra. E aí a gente percebe que esse cara, ele descreveu as células pela primeira vez, ele descobriu a existência de espermatozoide, ou seja, ele entendeu melhor como que era a reprodução humana, olha só que bacana. E se descobriu as bactérias, e por que comidas se estragavam, e por que doenças aconteciam. Então foi uma grande revolução aí na história da humanidade, na verdade, né? E isso reacendeu o debate sobre a abiogênese. Será que esses micro-organismos não surgem por geração espontânea? Eles são simples, eles são pequenos. Será que eles não brotam a partir do nada, através de um princípio ativo, de um sopro da vida? Então, começou aí a se debater novamente a teoria da abiogênese como explicação para o surgimento dos organismos microscópicos. E aí começa a série dos experimentos do caldo nutritivo. Isso aqui foi uma grande ladainha aí na história da ciência. Como assim? Olha só o que aconteceu. Em 1711, Joubert, ele tentou provar a biogênese definitivamente para o mundo microscópico através desse experimento. Então ele foi lá, pegou um caldo de carne, um caldo nutritivo, esquentou este caldo e deixou ele aberto. E ele observou que depois de um tempo aquele caldo foi lá e estragou, surgiu bactéria lá dentro dele. Esse aqui é o nosso controle. É a situação no qual a gente não está alterando nada. Aí ele foi lá e esquentou um outro frasco com caldo, mas dessa vez ele tapou o frasco. Então aqui a gente está alterando algo em relação ao controle. Esse daqui é o nosso teste. E aí no teste ele observou que se ele mantesse o frasco fechado, olha só, o caldo nutritivo não estragava. Então aqui ele tentou provar a biogênese, né? E negar a abiogênese. Porém, alguns anos mais tarde, ali em 1745, o Needham, esse cara aqui, o Needham, defendeu a abiogênese fazendo esse mesmo experimento. Então ele foi lá,
pegou um caldo, tapou esse caldo, ferveu, mas mesmo assim, mesmo ele fechado, ele estragou, mesmo ele fechado, surgiu bactérias lá dentro, né? E aí? E aí que um pouquinho depois, em 1789, vem um outro cara, o Spallanzani, e falou, olha, Needham, seu experimento não tá legal, porque você não ferveu o caldo por tempo suficiente. Então, não foi que surgiu bactérias lá dentro, mas as bactérias pré-existentes no caldo não foram mortas e depois elas se reproduziram, porque você não aqueceu esse caldo direito. Só que daí o Needham respondeu para o Spallanzani assim, mas se eu esquentar demais o caldo, eu destruo o princípio ativo. E aí é por isso que quando se esquenta demais não surge nada lá dentro. Então percebam que a gente chega em um impasse, né? Nessa discussão aí ao longo de vários anos, onde ninguém conseguia contra-argumentar direito o outro e resolver essa história do caldo nutritivo. Até que em 1862, um tanto depois, surge o Pasteur, esse cara aqui. Genial! O cara que inventou o processo de pasteurização que a gente usa para esterilizar o leite que a gente consome, permitir que ele não estrague tão rapidamente e não nos cause doenças, né? Então, Pasteur foi lá e refutou, negou definitivamente a abiogênese e provou a biogênese para o mundo microscópico, a partir, na verdade, de um experimento muito simples e muito bacana. Olha só o que ele fez. O Pasteur pegou lá o caldo nutritivo e colocou num frasco aqui, meio que um balão volumétrico, tá vendo? Que ele tem um bico mais fino e ele é mais abaulado aqui no fim, né? Foi lá e colocou num frasco com esse formato aqui, o caldo nutritivo. Então, ele foi, esquentou o vidro aqui, ó, e entortou o bico do vidro na forma de um pescoço de cisne, fazendo então frasco com bico de cisne. E o que acontece? Esse entortamento aqui, essa forma, ela é tão fininha que na hora que ele ferveu o caldo, o que aconteceu? Na hora que a gente ferve o caldo, a água evapora, né? A água vai evaporando. E aí as gotículas de água acabam ficando presas aqui nesse bico, né? As gotículas de água ficam presas aqui nesse bico. Ficam presas aqui. Dessa forma, formando um filtro. Então perceba, a água, ela não é um filtro bom o suficiente a ponto de impedir que o ar entre lá dentro, né? No ar estaria o princípio ativo aí da vida. Porém, as moléculas da água ali agrupadas em gotículas são grandes, são suficientes, é um filtro bom o suficiente para impedir a entrada de bactérias e outros micro-organismos. Então, o que acontece aqui? Acontece que mesmo fervendo o caldo por um bom tempo, mas deixando ele em contato com o ar, o que restauraria aí o princípio ativo, né, suposto, mesmo assim, o caldo não estragou, porque tem esse filtro aqui limpando, filtrando o ar que está entrando dentro do frasco. E para provar isso, o que ele fez? No fim do experimento, ele foi lá e quebrou esse bico de cisne e viu que, ao permitir então agora a entrada do ar aqui sem nenhum filtro, o caldo nutritivo estragou, surgiu bactérias lá e outros micro-organismos. Então pronto, agora a teoria da biogênese está comprovadíssima, ele ganhou um Nobel por conta disso. E aí a gente acaba respondendo aí a pergunta de que a vida, ela se origina sim a partir